Ele foi anunciado como um espetáculo celestial, o cometa do século. Um raro visitante das profundezas geladas do cosmos em uma jornada de 80 mil anos para nos agraciar com sua presença. Astrônomos previram que o viajante estelar, conhecido como Tsuchinshan Atlas, poderia brilhar mais forte que as estrelas mais cintilantes, talvez até mais que o planeta Vênus. Milhões de pessoas em todo o mundo aguardaram ansiosamente. A promessa era de uma visão a olho nu, uma cauda magnífica rasgando a escuridão do céu. Mas quando o momento de sua maior aproximação chegou, o grande show deu lugar a um silêncio desconcertante. O brilho esperado não se concretizou da forma prevista, e o grande evento tornou-se um grande ponto de interrogação. O que realmente aconteceu com o cometa 3I Atlas em sua perigosa passagem pelo Sol? Por que a promessa de um espetáculo grandioso se transformou em um mistério cósmico? Olá, detetives do desconhecido. Sejam bem-vindos ao Mistério Assustador, o seu portal para as histórias que a lógica não consegue explicar. O universo está cheio de promessas. Algumas se cumprem de forma espetacular, outras se desfazem em perguntas sem respostas. A jornada do cometa Tsuchinshan Atlas é uma dessas histórias. Um evento que começou com a certeza de um espetáculo e terminou como um dos mais intrigantes enigmas astronômicos recentes. Se você é fascinado por estes enigmas, já se inscreva, deixe o seu like para fortalecer nossa comunidade de investigadores e fique até o final. E atenção, a sua opinião é crucial. Comente aqui embaixo quais outros mistérios você quer que a gente desvende no próximo vídeo. Agora segure-se na cadeira, porque vamos mergulhar nos detalhes sombrios da viagem do cometa do século. Nossa história começa não com um estrondo, mas com um ponto de luz quase imperceptível. Em janeiro de 2023, 2 observatórios, um na China e outro na África do Sul, detectaram de forma independente um novo objeto viajando em nossa direção. Vindo da nuvem de Oort, a fronteira mais distante e gelada do nosso sistema solar, este corpo celeste era um peregrino de longo período. Sua última visita ao interior do sistema solar datava da Idade da Pedra, há cerca de 80 mil anos. Batizado oficialmente como C2023-A3, Tsuchinshan Atlas, ele logo ganharia um apelido muito mais grandioso. O que o diferenciava de outras descobertas era sua trajetória. Os cálculos orbitais revelaram um caminho promissor. O cometa faria uma passagem rasante pelo Sol em setembro de 2024, o que o aqueceria intensamente, e em seguida, em outubro, passaria relativamente perto da Terra. Essa combinação é a receita perfeita para um cometa espetacular. O calor do Sol vaporiza o gelo do núcleo, liberando gás e poeira que formam uma atmosfera brilhante, a coma, e são soprados para longe, criando a icônica cauda. As previsões iniciais eram extraordinárias. Simulações indicavam que o brilho do Atlas poderia atingir magnitude 0, ou até mesmo negativa, o que o tornaria mais brilhante que a maioria das estrelas no céu noturno. A notícia se espalhou, e a expectativa cresceu exponencialmente. O mundo se preparava para ver o cometa do século, um evento raro que marcaria uma geração. Mas o cosmos é um lugar de forças brutais e imprevisíveis. E a mesma fornalha solar que prometia transformar o cometa em um farol celestial também representava seu maior perigo, um teste de sobrevivência que nem todos os viajantes de gelo conseguem suportar. Todo cometa que se aventura perto do nosso Sol enfrenta um teste de fogo, um violento ritual de passagem conhecido como periélio. É o ponto de sua órbita mais próximo da estrela, onde as forças da natureza atingem seu ápice. Para o Tsuchinshan Atlas, este momento chegou no final de setembro de 2024. Ao mergulhar em direção ao Sol, ele foi bombardeado por uma torrente de radiação e vento solar. Uma tempestade de partículas energizadas milhões de vezes mais intensa do que a que sentimos aqui na Terra. A temperatura em sua superfície, normalmente próxima do zero absoluto, subiu centenas de graus em questão de dias. Ao mesmo tempo,
A imensa força gravitacional do Sol ameaçava despedaçar seu núcleo frágil, composto de gelo, rocha e poeira, mantido unido desde a formação do sistema solar. O mundo observava, prendendo a respiração. Telescópios, tanto em terra quanto no espaço, estavam apontados para aquele ponto no céu, esperando o cometa emergir do brilho ofuscante do Sol. Este era o momento da verdade. Ele sobreviveria ou se desintegraria completamente como tantos outros antes dele? A boa notícia veio primeiro. Ele sobreviveu. O cometa contornou o Sol e reapareceu, continuando sua jornada. A notícia ruim, no entanto, veio logo em seguida, de forma gradual e confusa. As primeiras observações mostraram que, embora o cometa estivesse intacto, ele não estava brilhando com a intensidade que os modelos previam. A explosão de brilho, o acender que o transformaria em um farol no céu, simplesmente não aconteceu como o esperado. O que teria acontecido? A principal teoria que os astrônomos começaram a formular era um misto de esperança e decepção. É provável que o núcleo do cometa, o coração gelado do viajante, fosse menor ou menos coeso do que se estimava. Ao se aproximar do Sol, em vez de sublimar seu gelo de maneira estável e controlada, o calor intenso pode ter causado uma série de erupções e fraturas. Ele teria liberado uma grande nuvem de poeira de uma só vez, o que, ironicamente, o fez parecer mais brilhante no início, alimentando as previsões otimistas. No entanto, esse evento de outburst pode ter sido um sinal de fraqueza e não de força. O cometa teria gasto uma parte significativa de seu material volátil prematuramente. Ele sobreviveu ao beijo do Sol, mas saiu da provação mudado e enfraquecido. O espetáculo que ele ofereceu foi mais sutil, mais fantasmagórico do que o show de luzes que o mundo antecipava. Para os astrônomos, o evento foi fascinante, uma oportunidade de estudar a morte ou a transformação de um cometa em tempo real. Mas para o público, a sensação era de um anticlímax. A grande promessa cósmica parecia ter sido quebrada. Contudo, a história ainda não havia acabado. O cometa agora se dirigia para seu encontro mais próximo com o nosso planeta, em meados de outubro de 2024. E embora o brilho a olho nu fosse uma decepção, os telescópios começaram a revelar algo inesperado em sua estrutura, uma peculiaridade em sua cauda e em seu comportamento que indicava que a passagem pelo Sol havia deixado cicatrizes estranhas e misteriosas. Depois de sobreviver ao seu encontro com o Sol, o cometa Tsuchinshan-Atlas iniciou a etapa final de sua jornada interior, a aproximação máxima com a Terra, em meados de outubro de 2024. Para o público em geral, a decepção já era clara. O cometa não era o farol celeste prometido, mas um borrão tênue, difícil de ser localizado sem o auxílio de binóculos ou pequenos telescópios. A grande caçada celestial para muitos havia terminado antes mesmo de começar. No entanto, para a comunidade científica, a parte mais interessante da investigação estava apenas começando. O que eles viram não foi um espetáculo de brilho, mas um fascinante estudo de caso de um sobrevivente cósmico. Os grandes observatórios do mundo, agora com uma visão privilegiada, focaram suas lentes no viajante ferido. As cicatrizes de sua batalha com o Sol estavam evidentes. A coma, a atmosfera brilhante ao redor do núcleo, não era esférica e uniforme como o esperado. Imagens de alta resolução revelaram uma forma irregular, quase fantasmagórica, com jatos de gás e poeira sendo expelidos de maneira assimétrica. Isso indicava que o núcleo do cometa não era mais uma bola de gelo coesa, mas sim um corpo fraturado, talvez com grandes pedaços faltando ou prestes a se soltar. A cauda de poeira, que deveria ser a atração principal, também contava uma história de violência. Em vez de uma trilha longa e graciosa, os astrônomos observaram uma estrutura desconexa e fragmentada. Havia sincrones, bandas de poeira que marcavam eventos de erupção específicos, e uma anticola mais proeminente do que o normal, composta por partículas maiores que não eram facilmente sopradas pelo vento solar. Era como observar os destroços de um naufrágio à deriva no espaço. O cometa não estava morrendo de forma espetacular. Estava se desintegrando lentamente, silenciosamente, deixando um rastro de suas próprias ruínas para trás. Para os cientistas, o cometa Atlas havia se tornado um laboratório natural. Cada imagem,
Cada análise espectrográfica de sua composição revelava novos dados sobre a resiliência e a fragilidade desses antigos peregrinos do espaço. O que para o mundo foi um anticlímax, para a ciência foi uma oportunidade de ouro. E a análise detalhada desses fragmentos e da composição química do gás que ele liberava começou a pintar o retrato de um objeto que era muito mais complexo e talvez mais antigo do que se imaginava, guardando pistas sobre as condições primordiais da formação do nosso próprio sistema solar. Enquanto o cometa Tsuchinshan Atlas começava sua longa e lenta jornada de volta para a escuridão, os astrônomos aqui na Terra iniciavam a fase mais reveladora da investigação, a autópsia de sua luz. Usando uma técnica chamada espectroscopia, eles podiam decompor a luz refletida pela coma e pela cauda do cometa em suas cores constituintes, quase como um arco-íris. Dentro desse espectro, cada elemento químico e cada molécula deixa uma impressão digital única, uma assinatura que nos conta, a bilhões de quilômetros de distância, do que aquele objeto é feito. E a assinatura do cometa Atlas era, em muitos aspectos, peculiar. A análise revelou a presença esperada de água, monóxido de carbono e outros gelos. No entanto, os instrumentos também detectaram uma abundância surpreendente de moléculas orgânicas complexas, os blocos de construção da vida. Embora não seja inédito em cometas, a quantidade e a variedade dessas moléculas no Atlas eram notáveis, sugerindo que ele se formou em uma região particularmente rica e primordial do nosso sistema solar. Ele era literalmente uma cápsula do tempo, um fragmento congelado de 4,5 bilhões de anos, carregando os ingredientes que um dia poderiam ter semeado a vida na Terra. Mais intrigante ainda foi a análise de seus isótopos, particularmente a proporção de água pesada em relação à água normal. Essa proporção é um indicador-chave de onde, no sistema solar primitivo, um objeto se formou. Os dados do Atlas não se encaixavam perfeitamente nos modelos para um cometa típico da nuvem de Oort. Sua composição química contava a história de uma origem violenta e de uma jornada mais complexa do que uma simples ida e vinda do sistema solar exterior. O mistério do brilho decepcionante ganhava uma nova camada. Talvez o cometa não fosse um corpo primitivo e intocado, como se pensava. Suas impressões digitais químicas sugeriam que ele poderia ser o fragmento de um corpo maior que se desintegrou eras atrás. Ou talvez um objeto que já havia feito outras passagens perigosas pelo Sol, em um passado distante e esquecido, que o deixaram enfraquecido e quimicamente alterado. O cometa do século estava se revelando não como um espetáculo, mas como uma cena de crime cósmica, e os cientistas estavam apenas começando a juntar as pistas que ele deixou para trás. A análise química do cometa Tsuchinshan Atlas forçou a comunidade científica a reescrever sua biografia. Ele não era um mensageiro primitivo, visitando o sistema solar interior pela primeira vez. As pistas em sua composição sugeriam uma história muito mais violenta e um passado fragmentado. A teoria que ganhou mais força foi a de que o cometa Atlas não era um objeto singular, mas sim o fantasma de um gigante, um pequeno pedaço de um supercometa colossal que há milhares de anos se aventurou perto do Sol e foi destroçado por sua gravidade. Essa ideia reformula completamente o mistério. O que vimos em 2024 não foi a visita de um cometa, mas o retorno de um dos muitos destroços de um evento cataclísmico antigo. Esse corpo-mãe, talvez centenas de vezes maior que o Atlas, teria se desintegrado em uma miríade de fragmentos, que agora seguem órbitas semelhantes, mas ligeiramente diferentes, através do espaço. Isso explicaria a composição química peculiar e a estrutura frágil do núcleo. Ele já nasceu como um pedaço quebrado, uma lasca de uma montanha de gelo muito maior. O cometa do século era, na verdade, um órfão cósmico. Essa revelação abre um novo leque de perguntas fascinantes. Se o Atlas é apenas um fragmento, onde estão os outros? Poderiam chuvas de meteoros registradas por civilizações antigas terem sido causadas pela poeira deixada pela desintegração do corpo-mãe? Estaríamos, sem saber, atravessando a trilha de destroços desse antigo gigante todos os anos? A passagem do cometa Atlas
pode ter sido a primeira vez que identificamos um membro desta família perdida de cometas, nos dando uma nova compreensão sobre a dinâmica caótica do nosso próprio quintal cósmico. Agora, enquanto o cometa se afasta, tornando-se novamente um ponto de luz fraco, destinado à escuridão por mais 80 mil anos, seu legado muda. Ele não será lembrado como o espetáculo brilhante que falhou em acontecer, mas como o mensageiro que nos trouxe uma história inesperada. Uma história de sobrevivência, de violência e de uma família de viajantes espaciais despedaçados. Mas se este era apenas um pequeno fragmento, isso nos leva a uma pergunta perturbadora. Existem outros pedaços maiores desse mesmo gigante adormecidos na nuvem de Oort, esperando apenas o empurrão gravitacional certo para iniciar sua própria jornada em nossa direção. A pergunta que paira no ar após a partida do cometa Atlas é tão vasta e escura quanto o espaço entre as estrelas. Estamos sozinhos com este mistério, ou foi apenas o primeiro de muitos? A ideia de que o cometa era um fragmento de um corpo maior não é apenas uma teoria. Ela nos introduz a um conceito astronômico bem real, o de famílias de cometas. Assim como os destroços de um navio afundado, os pedaços de um cometa desintegrado continuam a viajar em órbitas semelhantes, formando um enxame de objetos aparentados, ligados por uma origem violenta em comum. O que a passagem do Atlas pode ter feito foi, pela primeira vez, nos dar a assinatura orbital e química desta família específica. Ele se tornou uma espécie de arauto, um mensageiro que, apesar de sua aparência modesta, carregava uma informação crucial, a de que sua família existe. Agora, os sistemas de monitoramento como o próprio Atlas e outros caçadores de asteroides estão reanalisando dados antigos e ajustando seus algoritmos para procurar outros objetos com uma trajetória similar. A busca não é mais por um cometa, mas por todos os seus irmãos perdidos. Cada novo asteroide ou cometa detectado vindo daquela mesma região do céu será um suspeito, um possível parente do nosso visitante de 2024. Isso transforma o legado do cometa de uma decepção astronômica para um aviso cósmico. O fragmento que nos visitou era relativamente pequeno e frágil. Mas o que aconteceria se um de seus irmãos maiores, um pedaço mais substancial do núcleo do supercometa original, fosse colocado em uma rota de colisão com o Sol? Um objeto maior poderia sobreviver ao periélio de forma muito mais robusta, liberando uma quantidade de gás e poeira que faria jus ao título de cometa do século, ou até mesmo do milênio. Por outro lado, um fragmento grande e instável poderia se desintegrar perto da Terra, causando uma chuva de meteoros intensa e potencialmente perigosa. A passagem do cometa Atlas nos deu um vislumbre de uma realidade muito maior e mais complexa. Ele pode ter sido apenas o primeiro eco de um evento de desintegração que aconteceu há milênios, e isso nos leva a uma nova e intrigante linha de investigação. Se esta família de objetos está vagando pelo nosso sistema solar há tanto tempo, será que nós, ou nossos ancestrais, já não cruzamos o caminho de outros membros antes, sem nunca perceber a conexão? Poderiam os registros de estrelas flamejantes ou dragões no céu, deixados por civilizações antigas, ser, na verdade, testemunhos da passagem dos irmãos mais velhos do cometa Atlas? A ideia de que o cometa Atlas é parte de uma família de viajantes cósmicos abre uma porta fascinante para o nosso próprio passado. Seus irmãos, possivelmente maiores e mais brilhantes, podem ter cruzado os céus da Terra em épocas onde a astronomia e a mitologia eram uma só. Civilizações antigas, do Egito à China, da Babilônia às Américas, mantinham registros meticulosos do céu noturno. Para eles, um cometa não era uma bola de gelo e rocha, mas um evento sobrenatural, um presságio, um sinal dos deuses ou um demônio. Eram estrelas com cabelo, espadas de fogo, dragões celestiais. E agora, os cientistas se perguntam: quantos desses eventos históricos podem ser atribuídos à família do cometa Atlas? A tarefa de conectar avistamentos antigos a cometas específicos é incrivelmente difícil. As descrições são muitas vezes poéticas e imprecisas. No entanto, a assinatura orbital do Atlas
nos dá um novo filtro para examinar esses registros. Os astrônomos podem agora procurar por relatos de cometas que apareceram na mesma região do céu, com trajetórias semelhantes, em intervalos de tempo que poderiam corresponder a uma órbita de longo período. E há candidatos. Crônicas medievais, por exemplo, falam de grandes cometas que apareceram subitamente, causando pânico e admiração, mas cujas órbitas nunca foram calculadas com precisão para associá-los a objetos conhecidos como o Halley. Poderia um desses misteriosos visitantes ter sido um irmão mais velho e mais imponente do Atlas? Imagine a cena. Em uma noite escura, séculos atrás, um objeto magnífico surge no céu, mais brilhante que qualquer estrela, com uma cauda que se estende de um horizonte ao outro. Para um rei, poderia ser um sinal para ir à guerra. Para um profeta, a confirmação de uma divindade. Para o povo, o anúncio do fim dos tempos. Um único evento celestial poderia ter alterado o curso da história humana, inspirado mitos que perduram até hoje, ou até mesmo ter sido a causa de pânicos em massa. A passagem do nosso cometa em 2024, embora visualmente modesta, pode ter sido a chave que nos permite finalmente decifrar esses antigos mistérios celestiais. O viajante ferido não nos trouxe apenas dados sobre a formação do sistema solar, mas também uma nova lente através da qual podemos olhar para a nossa própria história e mitologia. E isso nos leva a uma questão crucial. Se é possível que esta família de cometas tenha interagido com a humanidade em nosso passado, o que isso significa para o nosso futuro? As órbitas, embora longas, são previsíveis. E a trilha de destroços deixada por este gigante despedaçado ainda está lá fora, cruzando o caminho da Terra. Saber que a Terra pode ter cruzado o caminho da família de cometas do Atlas no passado nos força a encarar uma realidade inevitável. Nós cruzaremos esse caminho novamente. A órbita do supercometa original deixou para trás não apenas fragmentos grandes como o que vimos em 2024, mas uma vasta e invisível estrada de poeira e detritos que continua a circular pelo sistema solar. A Terra, em sua própria jornada ao redor do Sol, atravessa inúmeras dessas trilhas de destroços todos os anos, o que nos dá as chuvas de meteoros anuais, como as Perseidas e as Gemínidas. E a grande questão agora é: o cometa Atlas revelou a existência de uma nova e desconhecida trilha de fantasmas. Os cientistas estão agora em uma corrida contra o tempo para mapear essa corrente de detritos. Usando a trajetória do cometa Atlas como guia, eles podem prever quando e onde a Terra poderá interceptar a maior concentração dessa poeira cósmica. Isso poderia significar o nascimento de uma nova chuva de meteoros, um espetáculo anual de estrelas cadentes que ninguém sabia que existia. Para a maioria de nós, isso seria uma bela adição ao calendário celestial. Mas, para os astrônomos que monitoram os perigos do espaço, a história é mais complexa. Onde há poeira, também pode haver pedras. A grande maioria dos detritos em uma trilha de cometa é inofensiva, do tamanho de grãos de areia, queimando inofensivamente em nossa atmosfera. O perigo reside nos fragmentos maiores e não detectados que podem estar escondidos dentro dessa nuvem de destroços. O cometa Atlas era frágil e se comportou de maneira tímida, mas um de seus irmãos, um pedaço mais denso e rochoso do núcleo do corpo-mãe, poderia sobreviver à viagem e à reentrada atmosférica. A passagem do cometa em 2024 serviu como um lembrete crucial. Nosso sistema solar não é um relógio perfeito e previsível, mas um ambiente dinâmico, cheio de destroços de eventos violentos do passado. O mistério, portanto, assume uma nova dimensão, uma de vigilância e preparação. O legado do cometa do século pode não ser as fotos que não tiramos ou o brilho que não vimos, mas sim o mapa de um campo minado cósmico que não sabíamos que existia. A busca agora não é apenas por cometas distantes, mas também pelos perigos invisíveis que eles deixam para trás. E isso nos leva à grande lição desta saga. O que a jornada do Tsuchinshan Atlas, com toda a sua promessa, decepção e revelação, realmente nos ensinou sobre a nossa relação com o cosmos, a saga do cometa Tsuchinshan Atlas, no fim das contas, é uma história sobre a natureza da expectativa e os limites do nosso conhecimento. Por mais de um ano,
Construímos coletivamente uma narrativa grandiosa, baseada nos melhores dados e nos mais sofisticados modelos computacionais. Transformamos um pedaço de gelo e rocha em uma celebridade, projetando nele nossos anseios por maravilha e espetáculo. E quando a realidade se mostrou diferente do roteiro que escrevemos, a primeira reação foi de decepção. Mas talvez a lição mais profunda que este cometa nos trouxe não estivesse em seu brilho, mas justamente em sua ausência. O evento nos forçou a confrontar uma verdade fundamental. O universo não existe para nos entreter. Ele não segue nossas previsões, nem se importa com nossas expectativas. É um lugar de uma complexidade e de uma indiferença avassaladoras. O cometa Atlas não falhou em sua performance. Ele simplesmente se comportou de acordo com sua própria natureza frágil e sua história violenta. Nós é que falhamos em prever a profundidade de sua complexidade. Foi uma lição de humildade cósmica. Um lembrete de que, por mais que avancemos em nossa ciência, ainda somos apenas espectadores tentando decifrar um espetáculo de forças que estão muito além do nosso controle. A verdadeira história do cometa do século não é sobre a luz que não vimos, mas sobre o conhecimento que não tínhamos. Ele nos levou em uma jornada de descoberta que foi muito mais rica do que um simples show de luzes. Começou como uma promessa, se transformou em um mistério. Nos revelou a história de um gigante cósmico despedaçado, nos alertou sobre uma trilha de destroços em nosso caminho e nos fez reexaminar registros de nossos ancestrais. O que parecia ser uma história simples sobre um objeto brilhante se revelou uma saga complexa sobre a história do nosso sistema solar. O legado do cometa, portanto, é paradoxal. Ele nos decepcionou em nossas expectativas mais superficiais, mas nos enriqueceu com um mistério muito mais profundo e duradouro. Ele nos ensinou que, às vezes, as respostas mais fascinantes não vêm de eventos grandiosos, mas dos sussurros, das anomalias e do silêncio inesperado. E agora, enquanto o cometa desaparece na escuridão, ele nos deixa com uma pergunta final, a mais importante de todas. Qual é, afinal, a verdadeira mensagem que este fantasma cósmico nos deixou? Então, qual é a mensagem final do cometa Tsuchinshan Atlas? Depois de toda a expectativa, decepção e descoberta, o que este fantasma cósmico nos sussurrou durante sua breve passagem? A mensagem não veio em um clarão de luz no céu, mas no silêncio que se seguiu. É uma mensagem de múltiplas camadas, tão complexa quanto a própria composição do cometa. A primeira parte da mensagem é um lembrete de que o universo é, e sempre será, o mestre do imprevisível. Ele não se curva às nossas simulações ou aos nossos desejos. A natureza, em sua escala mais grandiosa, é selvagem, caótica e indiferente, e nossa ciência é apenas uma janela, não uma bola de cristal. A segunda parte da mensagem está no valor do que não aconteceu. O verdadeiro mistério não foi o brilho, mas a falta dele, e foi essa ausência que impulsionou uma investigação mais profunda, revelando uma história muito mais rica sobre famílias de cometas, supercometas despedaçados e a história violenta do nosso sistema solar. O cometa nos ensinou a procurar por histórias não apenas no que é evidente e espetacular, mas no que é sutil, quebrado e anômalo. Os segredos mais profundos, às vezes, se escondem nas exceções à regra. Finalmente, a mensagem mais duradoura do Atlas é sobre o nosso lugar no cosmos. Ele nos mostrou que o espaço não é um vazio estéril, mas um lugar dinâmico, preenchido pelos ecos de um passado cataclísmico. Vivemos em uma trilha de destroços de eventos antigos, e a passagem silenciosa de um pequeno fragmento, como o Atlas, serve para nos lembrar dessa realidade. Ele nos convida a olhar para o céu noturno, não apenas com admiração, mas com um profundo senso de perspectiva e respeito. Cada ponto de luz tem uma história, e algumas dessas histórias estão interligadas com a nossa, de maneiras que só agora começamos a compreender. O cometa Tsuchinshan Atlas já está longe, uma sombra se aprofundando no vazio, para não retornar por mais 80 mil anos. Ele não nos deu o show que queríamos, mas nos deu o mistério de que precisávamos. Um mistério que expandiu nosso conhecimento e aprofundou nossa humildade. E essa é a conclusão da nossa jornada. O que você achou da saga deste cometa? Deixe seu veredito final nos comentários. Obrigado por investigar conosco até o fim.
Se você aprecia estas explorações profundas, fortaleça nosso trabalho com seu like e, se ainda não for um de nossos detetives, inscreva-se no canal Mistério Assustador e ative as notificações, porque o universo está cheio de histórias silenciosas, apenas esperando que alguém pare para escutar.